A música ainda tocava quando a voz de Laura cortou o salão, alta o suficiente para atravessar risos, taças e conversas. Com licença, a senhora pode me dizer o que está fazendo aqui? Alguns convidados se viraram. Outros fingiram não perceber. A mulher, parada perto da entrada, segurava a bolsa com as duas mãos, como se aquilo fosse a única coisa que a mantinha firme. O vestido simples estava limpo, bem passado, mas destoava do luxo ao redor. Ela piscou, surpresa com o tom. Eu fui convidada, respondeu com cuidado. Laura inclinou a cabeça, analisando-a dos pés à cabeça. Convidada? Repetiu, com um meio sorriso. A senhora tem certeza? A mulher respirou fundo. Queria explicar, mas as palavras pareciam presas. Tentou manter a postura. Eu vim ver alguém, disse num fio de voz. Laura cruzou os braços, impaciente. Olha, hoje é uma noite importante. Se a senhora está procurando ajuda, a entrada de serviço fica do outro lado. Algumas pessoas ao redor fingiram não ouvir. Outras trocaram olhares desconfortáveis. O som da música pareceu mais alto por um instante. A mulher abaixou a cabeça. Seus dedos apertaram a alça da bolsa com força. Eu só queria... Começou, mas a frase morreu no meio. Laura deu um passo à frente, impaciente. Não é adequado ficar circulando aqui. Pode causar constrangimento. A palavra soou pesada. Constrangimento. A mulher sentiu o rosto esquentar. Não discutiu. Não levantou a voz. Apenas respirou fundo, tentando manter a dignidade. Desculpe, murmurou. Um segurança se aproximou, atento ao gesto da noiva. Ele não tocou nela, mas sua presença era clara o suficiente. Enquanto isso, do outro lado do salão, André conversava com alguns convidados. Sorria por hábito, respondia no automático. A taça em sua mão já estava quase cheia demais. Havia algo estranho no ar, uma sensação incômoda que ele não soube explicar. Era como se uma lembrança antiga tentasse atravessar o barulho da festa. Ele olhou por cima dos ombros e viu um pequeno movimento perto da entrada. Pessoas se afastando, um clima diferente. O coração deu um salto sem motivo aparente. André franziu a testa. Por um instante teve a impressão de reconhecer aquele jeito contido, aquele corpo ligeiramente curvado, aquele cuidado em não incomodar. Mas afastou o pensamento. Não fazia sentido. Enquanto isso, a mulher mantinha os olhos baixos. Não discutia, não se defendia. Apenas permanecia ali, firme, como quem aceita o constrangimento para não causar mais problemas. Vamos, senhora, disse o segurança em tom educado, mas firme. Ela assentiu devagar. Antes de dar o primeiro passo, lançou um último olhar para o salão. Não havia raiva ali. Havia algo mais profundo, uma mistura de expectativa e resignação. E foi nesse exato momento que André sentiu o peito apertar. Um aperto estranho, desconfortável, quase doloroso. Ele levou a mão ao peito sem perceber, como se o corpo reagisse antes da mente. Algo naquela cena o puxava, o chamava, sem que ele entendesse o motivo. Enquanto a mulher era conduzida para fora, ele ficou parado, incapaz de se mover. As vozes ao redor começaram a soar distantes. O sorriso sumiu do rosto. Dentro dele, algo antigo despertava. Algo que ele acreditava ter deixado para trás. E sem saber ainda por quê, André teve a sensação incômoda de que aquela noite marcaria o início de uma mudança da qual não poderia escapar. André sempre acreditou que certas coisas precisavam ser deixadas para trás para que a vida pudesse seguir em frente. Era assim que justificava o silêncio, a distância, os anos sem visitas. Dizia a si mesmo que tudo fazia parte do crescimento, que algumas raízes precisavam ser cortadas para que se pudesse alcançar algo maior. Ele aprendera cedo que o mundo não tinha paciência com quem vinha de baixo. Crescer exigia foco, ambição e, às vezes, desapego. Foi isso que ele repetiu para si mesmo quando decidiu sair da cidade pequena,
quando aceitou o primeiro emprego longe, quando começou a frequentar lugares onde ninguém sabia de onde ele vinha. No início, ligava para a mãe com frequência. Perguntava se estava bem, se precisava de algo. Enviava dinheiro sempre que podia. Não era muito, mas era constante. E toda vez que perguntava se ela precisava de mais alguma coisa, ouvia a mesma resposta: "Não, meu filho, está tudo bem. Eu me viro." Com o tempo, as ligações ficaram mais curtas. Depois, mais espaçadas. Não por falta de carinho, mas porque a vida começou a correr rápido demais. Reuniões, viagens, responsabilidades. Um compromisso empurrava o outro, e o silêncio foi se tornando confortável. Ele dizia a si mesmo que estava fazendo o certo, que trabalhar duro era a melhor forma de honrar tudo o que ela tinha feito por ele. Que um dia, quando estivesse estável, teria tempo para voltar, sentar na varanda e conversar com calma. Mas esse dia nunca parecia chegar. Enquanto isso, do outro lado, Dona Neuza organizava a própria rotina com o pouco que tinha. Acordava cedo, cuidava da casa simples, fazia pequenos serviços para complementar a renda. Guardava cada centavo com cuidado, não por necessidade extrema, mas por hábito. Nunca gostou da ideia de depender de alguém, nem mesmo do próprio filho. Quando o dinheiro chegava, ela agradecia em silêncio. Não reclamava, não pedia mais. Muitas vezes deixava guardado, como se aquele valor fosse um símbolo, não um recurso. Uma prova de que ele lembrava dela. Ela não reclamava da ausência, não fazia cobranças, mas sentia falta. Sentia falta da voz, do riso, das conversas bobas. Sentia falta de saber como ele estava de verdade. Às vezes, ao ouvir alguma notícia sobre ele, uma promoção, uma foto em revista, um comentário distante, sentia orgulho. Outras vezes, sentia medo de que aquele mundo novo não tivesse espaço para ela. Foi numa dessas noites silenciosas que decidiu ir vê-lo. Não por carência, mas por saudade. Queria olhar nos olhos dele e saber se ainda havia ali o mesmo menino que pedia colo quando tinha medo. Ela não avisou, não quis atrapalhar. Pensou que apareceria, daria um abraço rápido, desejaria felicidades e iria embora. Simples assim. Por isso se arrumou com tanto cuidado. Escolheu a roupa mais bonita que tinha. Separou a bolsa com os documentos, conferiu o endereço, respirou fundo antes de sair. Não imaginava o tamanho da distância que havia crescido entre eles. De volta à festa, André sentia um incômodo crescente. Algo o puxava para fora da conversa, como se uma parte dele estivesse em outro lugar. Ele sorriu por educação. Concordou com frases que não ouviu e tentou afastar aquela sensação estranha. Mas quanto mais tentava ignorar, mais forte ela ficava. Era como se uma memória antiga estivesse tentando emergir. Um cheiro, um gesto, uma presença que ele não conseguia nomear. Quando seus olhos se voltaram novamente para a entrada, o coração bateu mais rápido. Algo dentro dele reconheceu o que a mente ainda não tinha alcançado. E sem saber explicar o motivo, ele sentiu um aperto no peito. Aquele tipo de aperto que não vem do medo, mas da culpa. Aquela noite, que deveria ser apenas uma celebração, começava a se transformar no ponto exato onde passado e presente finalmente se encontrariam. E naquele instante, André ainda não sabia, mas estava prestes a entender que o silêncio que cultivou por tantos anos cobraria seu preço. A música continuava tocando, mas agora parecia distante, como se viesse de outro cômodo. André mal percebia os acordes. O incômodo que sentia no peito se tornava mais nítido a cada segundo, como um aviso que ele vinha ignorando há tempo demais. Do outro lado do salão, Laura conversava com algumas amigas, sorrindo, gesticulando com elegância. Para quem observasse de fora, tudo parecia perfeitamente sob controle. Mas havia algo rígido demais em seus movimentos, uma tensão discreta nos ombros, como se estivesse sempre pronta para corrigir qualquer detalhe fora do lugar. Ela notou o olhar de André pousar nela e ergueu o queixo, devolvendo um sorriso rápido, calculado.
Depois, voltou a atenção para a mulher que permanecia parada perto da entrada, agora acompanhada por um dos seguranças. Já falei que não é aqui, disse Laura com a voz baixa, mas firme. A senhora está constrangendo os convidados. A mulher engoliu em seco. O salão inteiro parecia grande demais para alguém tão pequeno naquele momento. Eu não quis atrapalhar, respondeu com cuidado. Eu só precisava falar com alguém. Laura cruzou os braços, impaciente. Falar com quem exatamente? A mulher hesitou. Seus olhos percorreram o ambiente mais uma vez, como se procurassem uma saída digna. Com a pessoa que me convidou. O silêncio que se seguiu foi pesado. Algumas pessoas ao redor fingiram mexer no celular. Outras cochicharam discretamente. A curiosidade começava a se espalhar. Laura soltou uma risada curta, incrédula. Olha, eu organizei essa cerimônia inteira. Conheço todos os convidados. A senhora não está na lista. Ela fez um gesto sutil para o segurança, que se aproximou mais um passo. Acho melhor acompanhá-la até a saída. Vai evitar constrangimentos maiores. A mulher respirou fundo. O coração batia forte, mas ela manteve a postura. Não queria causar alvoroço. Não queria chamar atenção. Queria apenas cumprir o motivo que a levara até ali. Moça, eu só preciso falar com ele, disse, quase num sussurro. É rápido. Com quem? Laura insistiu, agora visivelmente irritada. A mulher abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. Era como se o nome ficasse preso na garganta. Havia passado tanto tempo desde a última vez que o pronunciara em voz alta que, naquele instante, ele parecia estranho até para ela. Atrás delas, André sentiu o estômago revirar. A voz da mulher ecoava em sua mente de um jeito estranho, familiar demais. Ele se afastou discretamente do grupo em que estava, sem perceber que seus pés se moviam sozinhos. A conversa à frente se tornava mais tensa. Senhora, por favor, insistiu o segurança, agora com a mão estendida. A senhora precisa se retirar. A mulher respirou fundo mais uma vez. Seus olhos estavam marejados, mas ela não chorava. Havia dignidade em cada gesto, mesmo diante da humilhação. Tudo bem, disse com a voz baixa. Eu já vou. Ela deu um passo para trás, segurando a bolsa junto ao peito, como se aquilo fosse a única coisa que ainda lhe pertencesse. Foi nesse instante que André sentiu um aperto forte no peito. Uma sensação estranha, quase dolorosa, atravessou seu corpo. Algo dentro dele gritava que aquilo não estava certo. Ele reconhecia aquele jeito de segurar a bolsa, aquele gesto contido, aquela forma de abaixar os olhos quando alguém falava mais alto. A lembrança veio como um golpe. Uma cozinha pequena, uma mesa simples, uma mulher sentada à sua frente dizendo que ele precisava estudar para ter uma vida melhor. O som do salão começou a desaparecer. O burburinho virou ruído distante. Espera, disse André, sem perceber que falava em voz alta. Algumas cabeças se viraram em sua direção. Ele deu um passo à frente, o coração acelerado, o corpo reagindo antes da razão. O que está acontecendo aqui? Laura se virou rapidamente, surpresa com o tom. Amor, está tudo bem. Só uma pessoa que entrou no lugar errado. Mas André não tirava os olhos da mulher à sua frente. Algo nele já sabia, mesmo antes de compreender. Ela levantou o rosto devagar e por um breve instante seus olhares se cruzaram. E foi nesse segundo, curto, silencioso e definitivo, que o passado encontrou o presente. O salão parecia ter diminuído de tamanho. O ar, antes leve, agora pesava sobre os ombros de todos. As conversas diminuíram de volume, e os poucos risos soavam deslocados, quase inconvenientes diante do clima que se formava. Laura manteve o olhar firme sobre a mulher à sua frente. Não havia raiva explícita em seu rosto, apenas um tipo de impaciência treinada, típica de quem está acostumada a ser obedecida. Ela ajeitou o cabelo, respirou fundo e voltou a falar, dessa vez sem disfarçar o incômodo. Eu realmente preciso que a senhora se retire, disse pausadamente. Está constrangendo os convidados. A mulher abriu a boca, mas não respondeu de imediato.
Os olhos percorriam o salão, como se procurassem algo que não encontrava. Não havia ali um rosto conhecido, um gesto de acolhimento, nada que lhe desse coragem. Eu não quero causar problema, disse por fim. Eu só precisava vir. A voz saiu baixa, mas firme. Não havia súplica nela, apenas necessidade. Laura cruzou os braços, impaciente. Olha, eu não sei quem a senhora pensa que é, mas essa festa não é aberta ao público. É um evento privado. Alguns convidados começaram a observar com mais atenção. Um casal cochichou. Uma mulher mais velha desviou o olhar, visivelmente constrangida. O segurança, agora mais próximo, aguardava apenas um sinal. Eu entendo, respondeu a mulher. Eu só achei que... Ela parou. As palavras não vieram. Talvez porque explicar exigisse expor mais do que estava pronta para dizer. Achou errado, interrompeu Laura. E eu não posso permitir esse tipo de situação. Não aqui. O silêncio que se seguiu foi cortante. A mulher respirou fundo, sentindo o peso daquele espaço que claramente não lhe pertencia. Seus ombros cederam um pouco, mas ela manteve a postura. Não havia revolta em seu olhar, apenas uma tristeza serena, profunda. Está bem, murmurou. Já estou indo. Ela deu um passo para trás. O segurança se aproximou mais, pronto para conduzi-la até a saída. Ao redor, algumas pessoas fingiam não ver, outras observavam com curiosidade contida. Foi então que André sentiu algo estranho atravessar o peito. Um aperto súbito, quase físico. Ele não entendia o motivo, mas algo naquela cena o incomodava profundamente. A forma como a mulher segurava a bolsa, o jeito como evitava contato visual, a maneira contida com que aceitava a humilhação. Aquilo despertava memórias antigas, difusas, que ele não conseguia nomear. Sem perceber, deu um passo à frente. O que está acontecendo? Perguntou, a voz mais alta do que pretendia. Laura se virou, surpresa. Nada, amor, respondeu rapidamente. Só uma senhora que entrou por engano. Já estamos resolvendo. Ele olhou novamente para a mulher, desta vez com mais atenção. Algo no jeito dela lhe era familiar, embora ele não soubesse dizer o quê. Está tudo bem? Perguntou, sem saber por que sentia a necessidade de perguntar. A mulher ergueu os olhos devagar. Por um instante, seus olhares se cruzaram, e naquele segundo, algo mudou. Ela pareceu hesitar, como se estivesse prestes a dizer algo importante, algo guardado por muito tempo. Seus lábios se moveram, mas nenhuma palavra saiu. Apenas um suspiro, contido, pesado. Eu... Começou, mas parou. O silêncio voltou a se espalhar pelo salão. Laura deu um passo à frente, claramente incomodada com a cena. Amor, isso já está indo longe demais, disse em tom firme. Não precisamos transformar isso num espetáculo. O segurança se aproximou novamente, desta vez estendendo a mão com mais decisão. Por favor, senhora, disse ele, vamos resolver isso lá fora. A mulher assentiu devagar. Antes de se virar, lançou um último olhar para André. Um olhar que parecia misturar reconhecimento, arrependimento e algo mais profundo, impossível de definir. Ele sentiu um nó na garganta. Sem saber por quê, teve vontade de chamá-la, de pedir que ficasse, de perguntar quem ela era, mas ficou parado. Enquanto ela se afastava, algo dentro dele se partia silenciosamente. Uma sensação incômoda de perda, como se estivesse deixando escapar algo importante demais para ser ignorado. Quando a porta se fechou atrás dela, o salão pareceu ainda maior e mais vazio. André respirou fundo, tentando afastar a estranha inquietação. Olhou ao redor, forçou um sorriso, mas já sabia. Aquela noite não terminaria bem. Algo havia sido despertado. Algo que ele não conseguiria mais ignorar. E mesmo sem entender o motivo, tinha a certeza de que aquela mulher não era apenas mais uma estranha passando por sua vida. O silêncio que se espalhou pelo salão era pesado, quase sufocante. Não havia música alta o suficiente para disfarçar o constrangimento que se instalara ali. Alguns convidados desviavam o olhar.
Outros fingiam observar os detalhes da decoração, mas todos sabiam que algo estava errado. Laura mantinha o queixo erguido, a postura impecável. Seus olhos percorriam a mulher à sua frente com um misto de impaciência e reprovação, como se aquele simples atraso estivesse manchando um cenário que ela havia planejado com tanto cuidado. "A senhora precisa entender", disse com a voz firme, porém fria, "que este não é um lugar para esse tipo de situação." A mulher apertou a bolsa contra o peito. O gesto era pequeno, quase automático, mas carregava anos de contenção, de aprendizado em se diminuir para não incomodar. "Eu não vim causar problema", respondeu em voz baixa. "Só queria falar com ele, por um instante." Laura suspirou, visivelmente contrariada. "Não é apropriado. Hoje é um dia especial. As pessoas estão aqui para celebrar, não para esse tipo de cena." Alguns convidados se entreolharam, outros fingiram não ouvir. Um casal próximo desviou o olhar para as taças de espumante, desconfortável demais para intervir. O segurança deu um passo à frente, aguardando o sinal. A mulher olhou em volta mais uma vez. Seus olhos percorreram o salão como se procurassem algo familiar, algum ponto de apoio. Não encontrou nada além de rostos estranhos e paredes elegantes. Eu entendo", disse por fim com a voz contida. "Já estou indo." Ela respirou fundo, tentando manter a dignidade intacta, e deu um passo para trás. O silêncio se tornou ainda mais pesado. Foi nesse instante que André, parado a poucos metros dali, sentiu o peito apertar de forma inexplicável. Algo naquela cena o atingiu com força, como um golpe silencioso. Ele sentiu um desconforto antigo, uma sensação que vinha de muito longe. Os olhos dele se fixaram na mulher. No jeito contido, no cuidado exagerado com cada movimento, naquela maneira quase tímida de ocupar o espaço. Algo ali despertava uma memória que ele não conseguia nomear. A mulher virou o rosto, pronta para sair, e por um segundo, seus olhos encontraram os dele. Foi rápido, mas suficiente. O coração de André disparou. Um aperto estranho tomou conta do peito. Ele sentiu vontade de falar, de interromper tudo, de perguntar quem ela era e por que aquilo doía tanto. Antes que pudesse reagir, Laura deu um passo à frente. "Está tudo resolvido", disse, com um sorriso controlado. "Ela já está indo embora." O segurança se aproximou mais um pouco, indicando a saída. A mulher respirou fundo. Não chorou. Não reclamou, apenas assentiu, como quem aceita algo que já conhece bem. E foi exatamente ali, naquele instante silencioso, que algo se quebrou dentro de André. Antes que ela desse mais um passo, ele sentiu o impulso de chamá-la. A voz quase saiu, quase, mas ficou presa na garganta. E é aqui que eu te pergunto, o que você faria se estivesse no lugar dessa mulher? Você ficaria em silêncio, engolindo a humilhação para não causar constrangimento? Ou teria coragem de se impor, mesmo sabendo que todos ali estavam contra você? Já passou por alguma situação em que alguém te fez sentir pequeno, invisível, como se você não tivesse o direito de estar ali? Me conta aqui nos comentários. Eu leio todos. E aproveita para me dizer também de onde você está me ouvindo. Eu adoro saber até onde essas histórias chegam. Se você está gostando dessa história, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha. Isso ajuda muito o nosso trabalho a continuar trazendo histórias que fazem a gente refletir. Histórias sobre dignidade, respeito e humanidade. Enquanto isso, no salão, o silêncio continuava pesado. A mulher deu o primeiro passo em direção à saída. E naquele momento André sentiu algo quebrar dentro de si, algo que ele não conseguiria ignorar por muito mais tempo. O salão parecia menor, as paredes, antes imponentes, agora pareciam se fechar aos poucos, como se o ar tivesse ficado mais pesado. André permanecia parado, com o olhar fixo no espaço por onde a mulher acabara de passar. O burburinho retomava aos poucos, mas ele mal percebia os sons ao redor. Algo dentro dele havia mudado e não havia como fingir que nada acontecera. Ele sentiu o coração bater mais forte, descompassado.
Uma sensação estranha, quase familiar, subiu pelo peito e se espalhou pelos braços. Não era medo, era reconhecimento. Um reconhecimento que ele não conseguia explicar, mas que o incomodava profundamente. "Está tudo bem?" perguntou Laura, tocando de leve o braço dele. André demorou alguns segundos para responder. Seus olhos ainda estavam fixos no espaço vazio onde a mulher estivera momentos antes. "Acho que sim", respondeu por fim. "Só fiquei tonto." Laura o observou por um instante, avaliando-o. Havia algo diferente em seu semblante, algo que não combinava com o controle habitual que ele demonstrava. "Quer sentar um pouco?" sugeriu ela, tentando retomar a normalidade. Ele assentiu com um gesto vago, mas antes que se afastassem, seu olhar voltou a procurar a porta por onde a mulher havia saído. Algo dentro dele resistia à ideia de simplesmente seguir em frente. Enquanto isso, do lado de fora, a mulher caminhava lentamente pelo jardim iluminado. O som distante da música parecia vir de outro mundo. Cada passo era pesado, como se carregasse anos de silêncio acumulado. Ela respirava fundo, tentando conter a emoção que insistia em subir. Não era raiva, não era tristeza pura. Era uma mistura confusa de decepção e aceitação. Ela se sentou em um banco de pedra, apoiou as mãos no colo e fechou os olhos por um instante. Não chorou. Apenas respirou fundo, como quem se prepara para seguir em frente mais uma vez. Dentro do salão, André tentava retomar o controle. Conversava com alguns convidados, mas a atenção estava longe. Sua mente insistia em voltar àquela mulher, aquele olhar, aquela sensação incômoda de reconhecimento. "Você parece distante", comentou Laura, servindo uma taça de bebida. "Está tudo bem mesmo?" Ele aceitou a taça, mas não bebeu. "Só estou cansado", respondeu. Era uma meia-verdade. Ele estava cansado, sim, mas de algo muito mais profundo do que aquela noite. Enquanto falava com os convidados, lembranças antigas começavam a se infiltrar sem aviso. Fragmentos de uma infância simples, uma cozinha pequena, uma voz feminina chamando seu nome com carinho. Imagens que ele havia empurrado para o fundo da memória por anos. Ele tentou afastá-las, mas elas insistiam. Do lado de fora, a mulher se levantou devagar. O frio da noite começava a incomodar, mas ela não se importava. Já sentira coisas piores. A decepção, aquela, sim, pesava. Ainda assim, algo dentro dela dizia que precisava ficar mais um pouco. Não sabia explicar o porquê. Talvez fosse apenas a necessidade de confirmar algo que sentia no fundo do peito. Dentro do salão, André passou a mão pelo rosto, visivelmente perturbado. A sensação de que algo importante estava escapando era insuportável. "Você está estranho hoje", comentou Laura, tentando disfarçar o incômodo. "Aconteceu alguma coisa?" Ele abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. O silêncio entre eles cresceu, pesado. O tipo de silêncio que revela mais do que qualquer discussão. E então, como se um fio invisível o puxasse, André virou-se lentamente na direção da porta mais uma vez. Foi nesse momento que ele sentiu, não como um pensamento, mas como uma certeza. Algo essencial estava ali, do lado de fora, esperando por ele. Seu coração acelerou. Ele deu um passo à frente. E naquele instante, pela primeira vez naquela noite, André começou a entender que talvez não fosse coincidência aquela mulher estar ali. Talvez fosse destino. André deu alguns passos à frente, sentindo o coração bater mais rápido do que deveria. Cada movimento parecia exigir um esforço enorme, como se o próprio corpo resistisse àquilo que a mente ainda não estava pronta para aceitar. O salão, antes cheio de vozes, agora parecia distante, abafado, como se ele estivesse submerso. A mulher permanecia próxima à saída, de costas para ele. A luz do jardim iluminava seus cabelos de forma suave, revelando fios grisalhos que antes ele não tinha notado. Havia algo profundamente familiar naquela postura, naquele jeito contido de ocupar o espaço. "Espere", disse ele, a voz mais firme do que sentia. Ela parou.
O coração de André bateu tão forte que ele chegou a levar a mão ao peito. Por um instante, pensou em desistir. Pensou em voltar, fingir que nada havia acontecido, continuar a vida confortável que construíra. Mas algo dentro dele não permitiu. A mulher virou-se devagar. Os olhos deles se encontraram novamente. E pela primeira vez, não havia pressa nem constrangimento, apenas silêncio. "O que o senhor quer?" perguntou ela, com educação, mas mantendo certa distância. A forma como disse "senhor" atravessou André como uma lâmina. Aquela palavra carregava uma distância que ele não lembrava de ter criado, mas que agora sentia com clareza. Ele engoliu em seco. Eu só queria saber", começou, e então parou, sem saber exatamente o que perguntar. A mulher o observava com atenção. Havia curiosidade em seus olhos, mas também cautela. Ela já havia aprendido ao longo da vida a não esperar demais das pessoas. "O que o senhor precisa?" perguntou com delicadeza. André respirou fundo. O ar parecia não chegar aos pulmões. "Eu sinto que eu conheço você", disse finalmente. Ela inclinou a cabeça, surpresa. "Conhece?" Ele assentiu, confuso. "É estranho, eu não sei explicar, mas desde que te vi, parece que algo se encaixou, como se eu tivesse esquecido de alguma coisa muito importante." Por um instante, ela fechou os olhos. Quando os abriu, havia neles um brilho diferente, contido, quase dolorido. "Às vezes, a gente guarda coisas por tanto tempo", disse ela, "que acaba achando que esqueceu, mas elas ficam, esperando." O silêncio entre os dois tornou-se espesso. O barulho distante da festa parecia vir de outro mundo. "Posso perguntar uma coisa?" ele disse com a voz baixa. Ela assentiu. "Por que a senhora veio hoje?" Ela demorou a responder. Olhou em volta como se procurasse coragem no ambiente e depois voltou o olhar para ele. "Porque eu precisava ver com meus próprios olhos", respondeu enfim. "Precisava saber se você estava bem." O coração de André disparou. Aquela frase ressoou dentro dele com força inesperada. "Me ver?" repetiu confuso. "Mas por quê?" Ela respirou fundo. Por um segundo pareceu lutar contra algo dentro de si. "Porque eu..." começou e parou. O silêncio se estendeu novamente, pesado. Ela fechou os olhos por um instante como se reunisse forças. "Eu não devia estar aqui", disse por fim. "Já causei confusão demais." Ela deu um passo para trás, pronta para se afastar. André sentiu um aperto no peito, um medo súbito de perdê-la antes mesmo de entender quem ela era. "Espere", disse, quase implorando. "Por favor." Ela parou. Os dois se encararam. Havia algo prestes a ser dito, algo que mudaria tudo. O ar parecia vibrar com essa possibilidade, mas antes que qualquer palavra pudesse ser dita, a voz de Laura ecoou novamente atrás deles. "André, o que está acontecendo?" perguntou, aproximando-se. "Está tudo bem?" Ele se virou lentamente. O rosto dela trazia impaciência e desconfiança. "Quem é essa mulher?" perguntou sem disfarçar o incômodo. O coração de André acelerou. Ele abriu a boca para responder e percebeu que ainda não tinha a resposta. O silêncio que se formou foi ensurdecedor. E naquele instante ele soube. O que viesse a seguir mudaria tudo. O silêncio que se formou entre os três parecia impossível de sustentar. Laura aguardava uma resposta, o olhar fixo em André, exigente. A mulher mantinha-se imóvel, as mãos cruzadas à frente do corpo, como quem já havia aprendido a não ocupar espaço demais. André sentiu o coração bater forte. Pela primeira vez naquela noite, não tentou disfarçar o desconforto. Olhou para Laura, depois para a mulher à sua frente, e algo dentro dele finalmente se encaixou. "Quem é essa mulher?" Laura repetiu, agora com impaciência. "André, isso está ficando constrangedor." Ele respirou fundo. O ar parecia pesado demais. "Ela..." começou, mas a voz falhou. A mulher deu um pequeno passo para trás, como se quisesse poupá-lo de dizer o que ainda não estava pronto para sair. "Não precisa", disse ela em tom baixo. "Eu já vou embora."
Foi nesse instante que André sentiu o estalo final. Não foi uma explosão, nem um grito interno. Foi uma clareza calma, dolorosa, definitiva. Não, disse ele firme. A senhora não vai embora. Laura arregalou os olhos. André, você está fora de si? Sussurrou. Você nem sabe quem ela é. Ele a encarou. Pela primeira vez, sem pressa, sem tentar agradar. Eu sei exatamente quem ela é, respondeu. O salão pareceu congelar. André virou-se para a mulher. Os olhos dele estavam marejados, mas havia algo novo ali. Presença. Mãe, disse, finalmente. É você. O tempo parou. A mulher levou a mão à boca, surpresa. Os olhos se encheram de lágrimas imediatamente. André, murmurou, com a voz tremendo. Meu filho. Ele deu um passo à frente e segurou as mãos dela. As mãos que tremiam, gastas pelo tempo e pelo trabalho. Um gesto simples, mas carregado de anos de distância. Laura recuou um passo, como se tivesse levado um golpe. Isso é alguma piada? Perguntou rindo sem humor. Essa mulher é sua mãe? André não tirou os olhos dela. É, respondeu com calma. A mulher que te pediram para expulsar, a mulher que você humilhou, é minha mãe. O murmúrio se espalhou pelo salão. Olhares se cruzaram. Algumas pessoas desviaram o rosto, constrangidas, outras observavam em silêncio absoluto. Mas, Laura balbuciou, você nunca falou dela, nunca disse que... Eu sei, ele interrompeu. E isso diz mais sobre mim do que sobre ela. Ele respirou fundo e continuou. Você perguntou por que ela estava aqui. Ela veio porque é mãe, porque quis me ver. E você não deixou nem que ela terminasse uma frase. Laura tentou se recompor. André, você está exagerando. Ela apareceu sem avisar, mal vestida, no meio da nossa cerimônia. Ele a interrompeu novamente, agora com firmeza. O problema não foi ela aparecer. O problema foi como você a tratou. Laura engoliu em seco. Você está escolhendo o lado errado, disse em tom baixo. Nós temos uma vida, um futuro. Você vai jogar tudo fora por causa disso? André olhou ao redor. O luxo, as pessoas, o cenário perfeito. Depois voltou o olhar para a mãe. Eu já joguei fora coisa demais, respondeu. Hoje, eu escolho não jogar fora quem sempre esteve do meu lado, mesmo em silêncio. A mãe apertou as mãos dele, emocionada. Eu não vim atrapalhar, disse ela chorando. Eu só queria te ver. André a abraçou, ali mesmo, sem se importar com os olhares. Laura ficou parada por alguns segundos. Depois, virou-se e se afastou, sem dizer mais nada. O salto ecoou pelo salão como um ponto final. O ambiente parecia outro, menor, mais real. André respirou fundo, sentindo o peso da decisão. Não sabia o que viria depois, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava exatamente onde precisava estar. O salão começou a se esvaziar aos poucos, não por um aviso formal, nem por música encerrando a noite, mas porque algo havia mudado no ar. As pessoas sentiam. Algumas fingiam não perceber, outras apenas preferiram ir embora antes que o silêncio dissesse mais do que palavras. André permaneceu ali por alguns minutos, parado, sentindo o peso do que tinha acabado de acontecer. A música havia sido desligada. Os copos esquecidos sobre as mesas refletiam as luzes fracas do ambiente, agora sem brilho. Aquele lugar, que antes simbolizava conquista, parecia vazio. Ele olhou para a mulher ao seu lado. A mãe. Pela primeira vez em muitos anos, a palavra fazia sentido dentro dele. Não como um título distante, mas como presença real, viva, pulsando diante de seus olhos. Ela estava serena. Não havia cobrança, nem mágoa estampada no rosto. Apenas um cansaço antigo misturado com alívio, como se finalmente pudesse descansar. Eu não vim aqui para causar nada, disse ela com a voz baixa. Só queria te ver, saber se você estava bem. Ele sentiu o nó na garganta apertar. Pensou em todas as vezes em que adiou uma ligação, em todas as mensagens não respondidas, em todas as desculpas que deu a si mesmo para justificar a ausência. Eu sei, respondeu com a voz falha, e eu sinto muito por isso.
Ela sorriu de leve. Um sorriso sem cobrança nenhuma. A vida vai levando a gente, meu filho. O importante é o que a gente faz quando percebe que se perdeu um pouco. Eles ficaram ali por alguns instantes, em silêncio. Não havia mais necessidade de explicações. Algumas verdades não precisam ser ditas para serem compreendidas. Ao redor, as pessoas já se dispersavam. A festa havia acabado, mas algo muito mais importante tinha começado. André respirou fundo. Pela primeira vez naquela noite, sentiu leveza. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque havia escolhido a verdade. E às vezes, isso é tudo o que a gente precisa para recomeçar. Ele segurou a mão da mãe com firmeza, como quem promete sem dizer palavras. E então, antes de saírem juntos, ele olhou ao redor uma última vez. Não havia arrependimento, apenas clareza. Porque no fim das contas, a vida não é sobre status, aparência ou aprovação alheia. É sobre quem permanece quando tudo mais se cala. E agora, deixa eu falar diretamente com você que chegou até aqui. Essa história não é só sobre eles, é sobre todos nós. Sobre as escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. Sobre quem somos quando o mundo não está aplaudindo. Se essa história tocou você de alguma forma, curta este vídeo. Isso ajuda muito o nosso trabalho a continuar. Se inscreva no canal para acompanhar outras histórias como essa. E compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Que 2026 seja um ano de mais empatia, mais coragem e mais humanidade. Obrigado por estar aqui. A gente se encontra na próxima história.